Eduardo Araújo, o Evangelho em Gotas, com mais um vídeo devocional em que Deus tem nos abençoado com a sua palavra e nos sustentado todos os dias. A palavra de hoje é 1 Pedro 1, de 13 a 16. Fala de santidade. Mas o que é santidade? Essa palavra ela aparece aproximadamente 783 vezes na Bíblia. É o principal atributo de Deus. É uma qualidade a ser desenvolvida pelos seus seguidores. No caso, eu e você. Alguém já ouviu aquela expressão que fala assim, fulana ou fulano só quer ser santão ou só quer ser santinho? Ou fulano quer ser certinho demais, de forma irônica? Ouvimos muito isso fora e dentro da igreja. Como se ser certinho, honesto, como se cumprir o que nós aprendemos com a palavra de Deus, com os nossos pais, fosse algo errado. É como a sociedade passa as coisas hoje, é dessa forma. Esse negócio de ter princípio, isso é careta, antiguidade, isso é antigo. Bora é conseguir alguém para burlar, para passar na frente, conseguir um padrinho. Mas isso não tem nada a ver com o tempo, com a moda, com a sociedade. Isso tem a ver com a maior virtude de Deus, a santidade. Mas o que é ser santo? É o ato de separação, um rompimento, ou seja, um corte. Quer ver um exemplo? Quando há um curto elétrico em uma residência, aquilo pode causar um grande prejuízo, queimando os equipamentos eletrônicos, lâmpadas. Então vamos lá, cortamos a energia para solucionar o problema. É dessa forma que acontece. Precisamos cortar, romper com algumas coisas para que não tenhamos prejuízo em nossas vidas. Não devemos criar pontes de retorno. Ao nos encontrarmos em situações difíceis, a primeira coisa que queremos logo é voltar atrás. Nós precisamos explodir essas pontes de retorno que nos levam às antigas práticas, aos antigos comportamentos, antigos vícios. Precisamos de um equilíbrio para não olhar para trás quando a prova vier. Quando a tempestade vier, quando estiver acontecendo em nossas vidas, pois é nessa hora que mais pensamos em olhar para trás, em voltar para o aconchego do pecado, em procurarmos as pontes de retorno. Em Números 11, fala sobre isso, veja. Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Na hora da situação difícil, pontes de retorno. Essas nos impedem de prosseguir com o processo de santidade. Mas será que eu posso ser só meio santo? Não. Ou é ou não é. Ou é escravo no Egito, ou é livre na terra prometida. Veja só, a santidade é um ato de dedicação total a Deus. Ela vem para separar do homem as impurezas do pecado. Assim como um fogo muito forte consome a impureza e deixa apenas o ouro refinado, a santidade de Deus destrói todo o pecado e deixa apenas a pureza. Que fala sobre isso lá no Antigo Testamento. Vamos ver? Fala de um padrão de santidade. Primeiro padrão, Deus é a fonte da santidade. Através de Moisés, Deus disse a Israel: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Está lá em Levítico 19:2.
O outro padrão, Deus é o padrão de santidade. Seu caráter santo é o padrão de absoluta, perfeita moral. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. O outro padrão, Deus é o caminho para a santidade. Você pode ver, está lá em Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Entenda, Ele, como nosso Pai, é o nosso exemplo e padrão. Nós precisamos ser exemplo e padrão da mesma forma para todos, principalmente a nossos familiares, filhos e aqueles que nos rodeiam. No Velho Testamento, santidade ela é descrita de dois sentidos. O primeiro, o sentido exterior, cerimonial. O segundo, um sentido interior, moral e espiritual. Vamos ver o primeiro, exterior ou cerimonial. A santidade cerimonial ou exterior incluía rituais de dedicação ao serviço a Deus. Assim, sacerdotes e levitas eram santificados por um ritual, como foram os hebreus nazireus, como foram os profetas como Eliseu, Jeremias. Também foram santificados por um ministério profético especial lá em Israel. O segundo, que é o interior ou moral e espiritual. Interior, moral e espiritual. Já não mais através de cerimônia ou cerimonial. Agora, homens e mulheres criados à imagem de Deus são chamados a cultivar a santidade do caráter de Deus em suas próprias vidas. Veja, santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Está lá em Levíticos 19:2. Então vem Jesus. E a santidade passa de rituais do Antigo Testamento para uma esfera espiritual e moral. Veja o que diz lá em Efésios 4, de 22 a 32. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas é só através da santificação que nós vencemos e subjugamos essa velha natureza. Existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse processo de santidade. Ferramentas que nós já conhecemos, a leitura, o estudo da palavra de Deus, a oração, a adoração, tudo isso nos fortalece. Somente poderá ser santificado aquele que foi o quê? Regenerado. Por quê? A regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador. E acontece uma única vez, de forma imediata. Por outro lado, como vimos, a santificação é um processo gradual, que inclusive tem seu início a partir da regeneração. Uma boa maneira de entender a diferença entre a regeneração e a santificação é saber que a regeneração é um novo nascimento, enquanto que a santificação é um crescimento. Mas quais as consequências da santidade em nossas vidas? Quando eu busco a santidade ou a santificação, e eu estou praticando um princípio. O princípio de quê? Da obediência. Veja só, o próprio Deus diz: sede santo,
Ele está nos dando uma ordem. Quando somos obedientes, fazemos a vontade dele e isso é santidade. Aí vem sobre nós, em todas as esferas, a recompensa. Mas onde isso está lá na Bíblia? Vamos ver? Mateus 7,24 fala que a obediência a Deus nos deixa prudente e forte. Romanos 16,19 fala que a obediência a Deus deixa um legado. Em Filipenses 12,15 fala que a obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Gênesis 22,18 fala que somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Em Isaías 1,19 fala, tem uma promessa para quem obedece a Deus. Deuteronômio 28 fala, a obediência traz bênção para a nossa vida. A santidade é um ato de aproximação e obediência a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa teu like, deixa teu tá legal, faz tua inscrição no canal e nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Eduardo Araújo com mais um vídeo devocional no seu canal, o Evangelho em Gotas.